Então, nós já vimos que a colocação pronominal, ela refere-se, então, ao pronome oblíquo, a posição dele em relação ao verbo, tá? Antes do verbo, próclise. No meio do verbo, mesóclise. E após, ênclise, ok? E o primeiro caso que nós vamos ver é a próclise. Quando nós devemos utilizar a próclise, quer dizer, o pronome antes do verbo, tá? A gente vai olhar aqui na tela, a gente vai ver aqui, olha, que a próclise ocorre mediante as palavras atrativas. Que isso, as palavras que são, né, atrativas? Não. Elas atraem o pronome para frente do verbo, né, para antes do verbo aqui, ó. Então, vamos ver aqui essas palavras. Primeiro quadrinho aqui que tá amarelo são as palavras e expressões negativas, como jamais, nunca, não, nada e ninguém. Então, quando na sua oração tiver palavras ou expressões negativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, tá? Exemplo, não lhe perguntei isso. Ó, não, perdão, li errado, não lhe perguntei isso. O lhe é um pronome oblíquo átono e o não é uma palavra negativa e também é um advérbio, né, de negação, mas é uma palavra negativa. Jamais me disseram tudo. Olha, jamais me disseram tudo. Jamais também é uma palavra, tá, que tá ali classificada ali como negativa também. Ninguém se entendeu na reunião. Olha só, o se é o pronome oblíquo átono e o ninguém é uma expressão também de negatividade, tá? Vamos lá. Próximo caso. Aqui o quadradinho azul. Pronomes substantivos, como algum, algo, tudo, poucos e muitos. Olha os exemplos aí. Alguém me viu perto da escola. Algo nos emocionou muito. E o terceiro caso, pronomes relativos, demonstrativos e indefinido. Tá aí a relação, gente. Que, quem, qual, se, quando, como, onde, por quê. Então, falarei com quem te convidou. Se me deixarem falar, direi tudo. Esses três casos aí, vocês vão ler com calma, vocês vão escrever, vão fazer exemplos e vão perceber que essas palavras, essas expressões, elas são atrativas. Quando elas aparecerem na construção da nossa oração, elas atraem o pronome oblíquo para frente, ok? Então, nós não vamos poder colocar elas após o verbo, quando nós tivermos essas palavras. Nós temos que colocar elas antes do verbo. Vamos ver mais alguns casos que se faz necessário o uso da próclise. Olha aqui, acompanha. Quando nós temos palavras com o sentido de advérbio, olha só. Ontem me telefonaram do banco e foi cobrança. Tô brincando. Mas é verdade. Ontem me telefonaram. Olha só, gente. Ontem, um advérbio de tempo. E o me é um pronome oblíquo. Está antes do telefonaram, do verbo. Então, o advérbio também vai atrair o pronome para frente, né? Para antes do verbo. Tá? Aqui se come bem, aqui advérbio de lugar. Diante de frases interrogativas, olha ali, quanto nos cobrarão por este serviço? Então, quando nós tivermos frases interrogativas, nós teremos também a atração do pronome para antes do verbo. Diante de frases exclamativas, Deus me livre, né? A gente podia falar, Deus livre-me. Você poderia até falar, mas o correto é Deus me livre, pela regra. Diante de frases optativas, que também exprimem desejos, aí, que o Senhor te abençoe e te guarde. Com conjunções subordinativas. Lembra daquelas conjunções que eu falei que tem no livro de vocês aí? Nós temos várias. Então, as conjunções subordinativas que iniciam as orações subordinadas que nós vamos estudar. Então, quando a gente tiver as conjunções subordinativas, elas também vão atrair a nossa próclise. Quer dizer, o pronome oblíquo para frente do verbo, tá? Então, aqui, ó. Quando, que é uma conjunção subordinativa, me visitam, fico feliz. E o último caso aqui, porque a gente tem que prestar atenção, diante de gerúndio precedido de preposição em. Então, quando eu tenho um verbo no gerúndio, que é aquele andando, falando, cantando, e uma preposição em, antes desse verbo, nós precisamos usar o pronome oblíquo ali.
Exemplo, em se tratando de estudos, prefiro a língua portuguesa. Fácil, não é? Isso aí, gente, a gente tem que prestar atenção. Voltando a falar, temos que prestar atenção, temos que praticar e temos que ler para poder, assim, aprender. Decorar, talvez a gente não consiga decorar, mas o negócio é exercitar.